Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália, para quem não sabe, e a gente vai estar dando continuidade à matéria sobre leis mendelianas, o tal do azinho, do azão, e hoje a gente vai estar falando sobre as heranças sexuais e sobre algumas síndromes, tá bom? Então, são dois grandes blocos. Sobre herança sexual, a gente precisa começar falando sobre os cromossomos sexuais. Porque o que é uma herança sexual? É quando um gene está dentro de um cromossomo sexual. E o cromossomo sexual é aquele cromossomo que geneticamente vai determinar o sexo do indivíduo. Então, nós temos dois cromossomos sexuais, o cromossomo X e o cromossomo Y. Sendo que, se a pessoa tiver XX, geneticamente é uma mulher, se ela tiver XY, geneticamente será um homem. Aí, qual é a grande diferença desses dois cromossomos? Normalmente, se vocês analisarem por aqui, vocês vão ver, por exemplo, aqui, o cromossomo 6. Eu tenho dois cromossomos 6. Por que eu tenho dois cromossomos 6? Porque nós somos diploides. Um cromossomo veio do pai e um cromossomo veio da mãe. Então, nós temos dois cromossomos, que nós chamamos isso de cromossomos que são homólogos. Os cromossomos sexuais, eles apresentam partes que são semelhantes e partes que são distintas. Então, aqui, ó, o cromossomo X e Y tem uma porção deles que é parcialmente ligada ao sexo, porque é uma porção que tem um certo emparelhamento. Porém, aqui a gente tem genes que são de herança ligada ao sexo. Por que eu digo que é uma herança ligada ao sexo? Porque tanto machos quanto fêmeas têm um cromossomo X. Enquanto que essa porção aqui do Y, que é totalmente diferente do X, é onde a gente diz que são heranças restritas ao sexo. É restrito porque o cromossomo Y está presente apenas nos homens. Deu para entender? Então, quando eu digo de uma herança que está presente apenas no cromossomo X, a gente chama essa herança de uma herança ligada ao sexo. Porque tanto homens quanto mulheres podem apresentar, mas é ligada ao sexo porque está no cromossomo sexual. Enquanto que heranças que estão apenas no cromossomo Y, a gente pode chamar isso de gene restrito ao sexo, ou gene holândrico. Também existe essa determinação. E o restrito é porque está presente apenas em indivíduos que carregam o cromossomo Y. Nesse caso, são os machos. Beleza? Então, vamos ver essa determinação sexual. Olha só, o primeiro sistema de determinação é o sistema XY que eu peguei aqui para explicar para vocês. Esse sistema é, por exemplo, o nosso sistema. Coloquei aqui o Simpson só para a gente fazer uma graça, mas olha só. Aqui a gente tem o Homer Simpson, ele é um homem, então ele tem os cromossomos X e Y. Repara só, ele tem 44 cromossomos, que são cromossomos autossômicos. São os cromossomos que apresentam lá os seus parzinhos, que têm cromossomos homólogos, ou seja, são todos esses daqui, são 22 pares, ou seja, 44 cromossomos. Mas um par que é sexual, no caso dele, X e Y. Já que a Marge, é Marge, né, que se fala? Nem lembro mais, mas olha só aqui. No caso dela, ela tem 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais, como é uma mulher XX. Daí, os pais, eles vão produzir gametas e os gametas vão fecundar para gerar os filhos, correto? Se eu tenho 46 cromossomos, eu sou diploide, eu tenho cromossomos homólogos, ou seja, meus cromossomos formam parzinhos. O meu gameta é um gameta haploide. O gameta da nossa espécie, o gameta dos animais, eles vão ter uma redução do material genético. É haploide. Então, agora eu não tenho mais o parzinho, eu tenho apenas um. Então, eu tenho 23 cromossomos. Dentro desses 23 cromossomos dos gametas, 22 são os autossômicos e 1 é o sexual. Repara que a Marge, ela pode... Gente, tá sendo muito estranho falar isso para vocês. A mãe da família, que eu não lembro o nome dela, desculpa. Bota aí nos comentários, me diz qual é. A mãe tem 44 cromossomos autossômicos e XX. Ela pode doar esse X ou esse X para cada um de seus filhos. Enquanto que o Homer, ele vai doar o X ou o Y para cada um dos seus filhos.
Nesse caso, do sistema XY, quem determina o sexo dos filhos é o macho, é o pai, porque o homem é o sexo heterogamético. Heterogamético é quem determina o sexo, porque tem gametas diferentes. Hetero diferente, gaméticos de gametas, então produz alguns gametas que são X, outros gametas são Y. Se o gameta X, se o espermatozoide X fecundar, será uma menina. Se o espermatozoide Y fecundar, será um menino. Beleza? Enquanto que a mãe necessariamente manda o X, então não é a mãe que decide o sexo, é o pai. Daí, eu quero que vocês reparem o seguinte, nós somos da mesma espécie, porém nós mulheres temos 2X e os homens têm apenas um único X. Existe uma compensação para isso. É assim, gente, eu recebi um X da minha mãe e recebi um X do meu pai. Aleatoriamente, as minhas células vão esconder um desses X e só um único X será expresso. E isso ocorre de maneira aleatória. Nisso, determinados grupos de células vão expressar o X materno, outros determinados grupos de células vão expressar o X paterno. E o nome disso é compensação de dose. E quando um desses X ele se esconde, a gente chama isso de corpúsculo de Barr. Olha só esse exemplo para ficar mais claro na sua cabeça. Aqui a gente tem o exemplo do gatinho que tem 3 cores. Por que ele tem 3 cores? Vou te explicar. Os gatos têm a determinação de sua pelagem pautada em genes diferentes. O fato dele ter essa pelagem branca já é uma questão autossômica, mas a pelagem preta ou amarela é uma questão de gene sexual, é um gene ligado ao sexo, ou seja, está no cromossomo X. Eu sei que esse gato é uma fêmea porque ela tem uma porção de pelos amarelos e uma porção de pelos que são pretos. Se você for olhar na célula dela, ela tem 2 cromossomos. Um que veio do pai e o outro que veio da mãe. Aqui tem 2 cromossomos, ó. Origem paterna vai ser o azul, origem materna vai ser o vermelho. Tá aqui na imagem. Aí, essas células daqui, repara só, ocorreu uma inativação do cromossomo materno. Enquanto que nessa célula daqui, a inativação foi do cromossomo paterno. Vamos supor que no cromossomo paterno era a pelagem amarela e no materno era a pelagem preta. Daí, se você esconde um ou outro, determinadas células, porções de células aqui da superfície vão estar a expressão da cor preta e a outra determinada vai estar a expressão da cor amarela. Deu para entender? Por isso que eu sei que esse gato é uma fêmea. Se tivesse apenas a coloração preta, apenas a coloração amarela, coloração preta e branca, amarela e branca, eu não seria capaz de definir qual é o sexo. Poderia ser um macho, poderia ser uma fêmea. Mas como a gente sabe que essa coloração preta e amarela vem do cromossomo X, e aqui eu tenho as 2 cores, eu sei que é uma fêmea. E o que está acontecendo aqui é uma compensação de dose. E esse cromossomo, ó, que vai ficar escondido, a gente chama isso de corpúsculo de Barr. Ok? Vamos ver um outro sistema de determinação. Existe também o sistema de determinação X0. Esse 0 ali significa nada. É XX ou X nada, só um único cromossomo sexual. Isso aqui é muito comum em alguns insetos. Olha só, o macho tem apenas um único cromossomo sexual, que é o X. As fêmeas têm 2 cromossomos sexuais. Deu para entender? Aqui, quem vai ser o sexo heterogamético, ou seja, o sexo que vai determinar qual vai ser o sexo dos filhos? O pai também. Porque o pai vai formar espermatozoides com X e espermatozoides sem cromossomo sexual. Se o X fecundar, vai dar origem a uma fêmea. Se o nada fecundar, vai dar origem a um macho, X0 também. Então, nesse caso, o sexo heterogamético é o masculino e o sexo homogamético, ou seja, todos os gametas apresentam a mesma constituição cromossômica, é a fêmea, ok? Próximo sistema é o sistema ZW, comum em algumas aves, como é o caso das galinhas. O macho, ele é ZZ, a fêmea é ZW.
Aqui são as mulheres que determinam o sexo da prole. Por quê? Porque o macho produz um único tipo de espermatozoide, que é o espermatozoide que possui o cromossomo sexual Z. Aqui não, aqui a fêmea produz dois tipos de gametas femininos, o gameta feminino do tipo Z e o gameta feminino do tipo W. Então, no caso do ZW, o sexo heterogamético responsável pela determinação sexual é a fêmea, e o sexo homogamético, aquele que todos os gametas apresentam o mesmo cromossomo sexual, é o macho. Então, quem está determinando o sexo aqui vai ser a fêmea. O próximo slide é só uma observação para vocês se recordarem da partenogênese, que também é uma forma de determinação. Caso o gameta feminino tenha uma fecundação com espermatozoide, eu tenho a origem de abelhas. A abelha operária ou podendo ser uma abelha rainha. Mas se o gameta feminino não fecundar, dá origem, a partir do seu desenvolvimento, a um zangão. Vamos tirar aqui algumas coisas importantes, porque isso aqui costuma cair no vestibular. Perceba só. Se eu tenho uma formação de gametas aqui de óvulos, é um animal. Então, aqui eu estou fazendo qual divisão celular? Meiose, correto? Metade do conjunto gênico, metade do conjunto gênico, juntou, formou um indivíduo com um conjunto gênico completo. Tranquilo? Só que eu quero que vocês observem o seguinte. Está vendo que um único óvulo está se desenvolvendo e dando origem ao zangão? Isso significa que o zangão ele é haploide. Olha que louco. Se o zangão é haploide, na hora que ele produz o espermatozoide, ele vai produzir o espermatozoide a partir de mitose. Tá bom? Fica atento nisso, que isso daí já foi algumas pegadinhas no vestibular de São Paulo. Tranquilo? Então fica atento. A fêmea produz por meiose normal, como os animais, e aqui no zangão é uma peculiaridade, porque ele veio a partir da partenogênese. Ok? Existem também outros tipos de determinação sexual, como, por exemplo, determinação sexual por conta da temperatura ambiental. É o caso das tartarugas. Dependendo da temperatura do ambiente em que o ovo foi colocado na areia, pode nascer fêmeas ou podem nascer machos. Inclusive, por conta do aquecimento global, está tendo alguns problemas de reprodução por parte de tartarugas, justamente por conta disso, de estar nascendo muito mais um gênero do que o outro, ok? Fiquem atentos nisso também, é uma boa questão para ser feita a contextualização. Mas vamos lá, vamos ao que nos interessa. A maioria das questões são questões que vão abordar sobre heranças sexuais humanas, tá? Então, vai ser o sistema XY. Pouquíssimas são as questões que trabalham ZW e que trabalham X0. Pouquíssimas mesmo. Eu acho que na apostila de vocês, inclusive, eu não lembro se tem alguma questão desse tipo. Existem, porque é bem raro de cair no vestibular. Cai mais, com maior volume de questões, as heranças sexuais que são desse tipo, tá? XY. Mas vamos lá. Aqui eu estou dando para você um exemplo de uma herança que é uma herança ligada ao X. Então, se é uma herança que está no X, a gente chama ela de herança ligada ao sexo. Eu quero que vocês reparem o seguinte, o pai é normal. Então, isso significa, aqui, ó, o pai é normal, ele tem esse X azul. Aqui, a mãe, ela é heterozigota. Tem um X azul e um X que eu acho que é vermelho. Isso, vermelho. O X azul é o X que tem o gene normal e o X vermelho é o X que apresenta um gene defeituoso. Como ela é heterozigota, a gente diz que ela é portadora, porque ela porta o gene, mesmo que ela não expresse aquele fenótipo, aquela característica. Então, ela é portadora. Quando aqui eu tenho uma filha normal, por que filha normal? Porque ela tem os dois X normais. Filho normal, por que filho normal? Ele só tem um único X. E esse X, ele é sem problema nenhum. Filha normal, porém portadora. Por quê? Recebeu um X normal do pai e um X com esse gene defeituoso da mãe. Então, ela é que nem a mãe, é heterozigota. E o filho? O filho, ele é afetado. Por quê? Porque o menino recebeu o X defeituoso
da mãe. E no caso dos homens, em doenças ligadas ao sexo, que são do tipo recessivas, basta uma única cópia para que aquele indivíduo seja afetado. Enquanto que nessas doenças que são recessivas, se for uma mulher, ela precisa das 2 cópias, porque nós temos 2 cromossomos X, ok? Vou repetir para você entender. No caso de heranças que são recessivas ligadas ao sexo, heranças que são recessivas no X, para o homem apresentar a doença, basta uma única cópia, porque o homem só tem um cromossomo X. Para a mulher apresentar a doença, ela precisa das 2 cópias, porque nós temos 2 cromossomos X. Então, tem que vir um do pai e um da mãe, ok? Agora aqui, herança dominante ligada ao sexo. Na herança dominante ligada ao sexo, para as mulheres basta uma única cópia para apresentar a doença. Para os homens vai ser que nem a recessiva, porque só tem um único X. Sendo recessivo, sendo dominante a doença, tanto faz, só tem um X. Se eu receber esse gene defeituoso no meu único X, eu vou ter essa característica, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho um pai que é afetado, porque é uma doença dominante, X azão. E eu tenho uma mãe que é normal, não é afetada, não tem a doença, então ela é X azinho, X azinho. Repare que o pai, ele doa para o filho o Y, e ele doa para a filha o X. Se ele é afetado e a doença é dominante, todas as filhas de um homem afetado terão a doença, porque basta uma única cópia para ter a doença, porque essa doença ela é dominante. Deu para entender? Agora, se essa mãe é normal, nenhum filho do sexo masculino vai ter a doença, porque é a mãe que doa o X para os meninos, porque o pai doa o Y. Deu para entender? Vamos ver aqui um outro cruzamento. Aqui, ó, pai afetado e mãe não. Sempre que isso ocorrer, o pai que é afetado terá filhas afetadas e se a mãe não é afetada, nenhum filho será afetado. Lembrando, eu estou falando de uma herança dominante ligada ao sexo, ok? Mas e se for uma herança recessiva ligada ao sexo? É aquele primeiro caso que eu te mostrei lá, com o cromossomo X azul, vermelho, é a mesma história. Olha só aqui. Eu tenho uma mãe que ela não tem a doença, não é portadora nem nada. X azão, X azão. Eu tenho um pai afetado, X azinho, Y. Como a mãe não tem, ela é homozigota dominante, nenhum filho terá doença. Ah, Natália, mas o que é essa bolinha aqui? Às vezes é bolinha, às vezes é pintado de cinza, quer dizer que ela é portadora. Ela tem um gene porque recebeu do pai, mas não vai expressar a doença porque ela é recessiva. Essa herança é recessiva. Aí aqui, uma mãe recessiva, uma mãe portadora, porque ela é heterozigota, e um pai que não apresenta doença. Nesse caso, as meninas podem ser normais ou portadoras, dependendo do X que vai receber da mãe. Com certeza não vão ter a característica, porque o X do pai não apresenta essa herança. E os meninos têm 50% de chances de apresentar. Por quê, Natália? Porque o pai doou o Y. Se a mãe é heterozigota, um X com gene normal e um X com gene com essa herança, com essa doença, seja lá o que for, ele tem 50% de chances de receber um ou de receber outro. Show? Aí aqui vão alguns exemplos. O daltonismo é um exemplo em que eu tenho uma herança ligada ao sexo, porque está no X, recessiva. Daltonismo aqui é uma coisa meio clássica, né? Você tem que estar vendo o 74 para saber se você está sabendo distinguir a cor. Daí o que acontece? Uma mulher normal, ela é XDzão, XDzão, porque é uma doença recessiva. Uma mulher portadora é uma mulher heterozigota, XDzão, XDzinho. Uma mulher daltônica é homozigota recessiva, XDzinho, XDzinho. Um homem normal, XDzão Y, um homem daltônico, XDzinho Y. É por conta disso que é muito mais comum nós encontrarmos homens daltônicos do que mulheres daltônicas, porque para o homem ser daltônico basta uma única cópia.
Para a mulher ser daltônica, ela precisa ter 2 cópias desse gene. É só você pensar o seguinte, para o homem ser daltônico, tanto faz qual é o genótipo do pai. E o da mãe, ela tem que ser pelo menos portadora, ou também ser daltônica. Para a mulher ser daltônica, o pai dela necessariamente é daltônico e a mãe dela ou é daltônica ou é portadora. Então as chances diminuem. Dá para entender? É por conta disso que é muito mais comum ter homens daltônicos. Outro exemplo é da hemofilia, quando tem um problema nos fatores de coagulação sanguínea. Nesse caso, também é a mesma coisa, é uma herança ligada ao sexo recessiva. Está no cromossomo X e é recessivo. Repara só, vamos ver aqui esse cara porque ele é afetado. O pai dele não é afetado. Isso significa que ele é XHzão Y. H de hemofilia, tá? Enquanto que a mãe, com certeza, ela é portadora. Ela é XHzão, XHzinho. Daí, ele pegou o XHzinho e o Y do pai. E por conta disso, ele é hemofílico. Tranquilo? E aqui, os genótipos e fenótipos é igual à ideia do daltonismo. Distrofia muscular, de novo, é a mesma coisa. É uma herança ligada ao sexo recessiva. Vamos ver aqui, vamos dar uma análise de heredograma. A mãe, ela tem a doença, ela tem essa característica. Então, ela é X, vamos usar o D por ser de distrofia muscular, tá? Então, ela é XDzinho, XDzinho. Teve um filho. O filho recebeu o Y do pai e o Dzinho da mãe, porque ela tem essa característica. Então, ele também vai ter distrofia muscular. Ele tem distrofia muscular. Se ele tem distrofia muscular e a mãe ela é portadora, ou seja, ela é heterozigota, esse menino daqui, por exemplo, não tem. Porque o pai mandou o Y e o Y não tem esse gene. Mas ele não recebeu o X com esse gene da mãe. Já o outro menino recebeu. Então, é 50% de chances dos homens terem essa característica. Nesse caso aqui do cruzamento. Ok? Agora vamos falar sobre a herança que é restrita ao sexo, ou gene holândrico. Ou seja, essa característica, essa herança, está no cromossomo Y. Repara só. Todas as vezes que você ver uma família e todos os homens apresentarem a característica e nenhuma mulher apresentar, todos os homens apresentam essa característica, é porque é uma herança restrita ao sexo. O homem, o único cromossomo que ele vai passar para o filho é o Y. Se essa herança, se ele tiver isso no Y dele, isso vai passar à frente. Um exemplo de herança restrita ao sexo é o gene SRY. O gene SRY é um gene que está no cromossomo Y. Por quê? Porque esse gene ele é o responsável pela formação de testículos durante o desenvolvimento embrionário. Não tem para que a mulher ter esse gene, porque a mulher não tem testículo. Por isso que é uma herança restrita ao sexo. Se houver qualquer tipo de problema no gene SRY, qualquer tipo de problema na formação de testículos, isso será algo passado pela linhagem daquela família e todos os homens vão apresentar essa característica, ok? Para a gente fechar essa parte de herança sexual, agora eu vou falar para vocês sobre uma herança que é influenciada pelo sexo. Porque é assim, gente, esse gene, essa herança, não está no cromossomo sexual. Não está nem no X nem no Y, está no autossômico. Mas, dependendo do sexo da pessoa, isso vai ser influenciado. É o caso da calvície, por exemplo. Homens costumam ser mais calvos do que mulheres. Por quê? O que acontece aqui, gente? A herança autossômica influenciada pelo sexo vai depender do hormônio testosterona. Para os homens, né, tem mais testosterona no corpo, a calvície é algo dominante. Enquanto que para as mulheres que têm uma concentração muito inferior de testosterona, a calvície é algo recessivo. Então, essa herança muda de caráter, dominante e recessivo. Mas está num cromossomo autossômico, ou seja, não está em cromossomo sexual e sofre influência pelo hormônio, ok?
Agora a gente vai entrar naquele segundo bloco que eu falei para vocês, que é o bloco das síndromes, né? Primeira síndrome que eu estou trazendo aqui para vocês é a síndrome de Down. Essa síndrome é a trissomia do cromossomo 21, ou seja, tem 3 cromossomos 21. Quais são as características? Face achatada, fenda palpebral oblíqua, orelhas displásicas, pele abundante no pescoço, prega palmar transversal única, é isso daqui, ó, uma única prega. Displasia na falange média do 5º dedo. Então, é num ossinho do dedo, tá bom? São algumas das características. A trissomia do cromossomo X. Aqui, ó, tem 3 cromossomos X, também conhecido como superfêmea. Costuma ter uma certa deficiência intelectual, uma dificuldade cognitiva, múltiplas peles frouxas no pescoço. Algumas chegam até a ser férteis por conta daquela compensação de dose. Lembra do corpúsculo de Barr? Nesse caso, essa mulher vai ter 2 corpúsculos de Barr e apenas um único cromossomo X sendo expresso. Aqui, a síndrome de Klinefelter é um homem porque tem um cromossomo Y, mas esse homem tem 2 cromossomos X. E aqui esse cara também vai apresentar corpúsculo de Barr. Então, é um homem com corpúsculo de Barr, tá? Vai ter ginecomastia, isso significa um crescimento anormal das mamas. É um homem infértil, tem deficiências cognitivas, hipogonadismo, isso significa um desenvolvimento menor das gônadas, né, um desenvolvimento menor do testículo, e é justamente isso que causa essa infertilidade e tem também uma escassez de barba. A síndrome do XYY, aqui ó, tem 2 cromossomos Y, eles são muito altos porque como é o cromossomo Y, eles produzem muita testosterona e isso leva às suas consequências, como por exemplo, crescimento acelerado, hiperatividade, podendo apresentar agressividade, excesso de testosterona, como eu disse, que causa tudo isso, e apresenta algumas dificuldades de socialização, justamente por conta desse excesso de agressividade, tá bom? Síndrome de Turner é uma mulher, porque não tem Y, porém ela só tem um único X. Nesse caso aqui, ó, ela vai ter um palato é o céu da boca, tá bom? Estreito e elevado, tem manchas escuras pela pele, pescoço com um septo lateral, baixa estatura, porque tem um único cromossomo X, ausência de características sexuais secundárias femininas, por conta de uma produção menor de estrogênio, e elas, por conta dessa produção menor de estrogênio, essa dificuldade do ciclo menstrual, costumam ser inférteis. Lembrando, gente, que todas essas síndromes que eu estou falando para vocês, existem gradações, tá? Existem pessoas que são acometidas de uma maneira mais forte, outras maneiras mais brandas. Existem pessoas que apresentam essas síndromes cromossômicas, contudo, essas aneuploidias, né, que a gente chama, lembra disso? Aneuploidia, que é quando tem um cromossomo a mais ou a menos. Contudo, às vezes, fenotipicamente, essa síndrome nem é tão expressa e passa, às vezes, a vida toda sem nem saber que tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, tá bom? Então, tudo isso depende muito de uma gradação. Então, é isso, gente. Ficamos por aqui hoje, tá? Obrigada.